Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do IVF Business e Amigos. Esse é um canal que a gente fala muito sobre o mercado de saúde reprodutiva de uma maneira em geral, particularmente com foco em saúde reprodutiva. E aqui a gente fala de inovação, de negócio, a gente fala de tendência e a ideia, a nossa linha editorial é legado e mercado, de quem construiu e de quem está construindo. E sobre quem está construindo, hoje o meu convidado é o Dr. Emerson Cordites. Seja bem-vindo, doutor. Jota, é um prazer estar aqui com você. Boa tarde, boa noite quase já, né? É um prazer imenso a gente poder conversar. A gente vai bater um papo aqui super tranquilo. O Dr. Emerson é um dos profissionais que eu admiro muito, tem feito uma carreira brilhante, tem contribuído muito. Eu não vou aqui cometer o erro de tentar te apresentar, mas por favor, me fala, ou fala para nós aqui, quem é Dr. Emerson Cordites? O Emerson, ele é pai da Vitória e do Rafael, esposo da Joana. Essa é minha família. Minha filha já está na faculdade de medicina, no 4º ano. O mais novo está almejando agora entrar na medicina, ele está no 2º colegial ainda. Profissionalmente, eu sou médico ginecologista, especializado em cirurgia endoscópica e depois em reprodução assistida. Sou cofundador do Instituto Ideia Fértil, que é um centro universitário, é um centro de reprodução humana, é uma entidade sem fins lucrativos, um instituto que nós fundamos em 2001, dentro da Faculdade de Medicina da ABC. E ele cresceu bastante e hoje aí 2º, 3º maior centro de reprodução do país. Ele tem uma parte assistencial de atendimento aos pacientes. Ele tem uma parte de pesquisa bem robusta. Nós somos um dos grupos que mais realizamos pesquisa em reprodução assistida, na área de biologia molecular e genética. E nós temos uma pós-graduação, onde nós formamos profissionais, médicos, embriologistas, enfermeiros na área de medicina reprodutiva, né? Eu sou professor associado da disciplina de saúde sexual, reprodutiva e genética populacional da Faculdade de Medicina do ABC. E na prática privada eu tenho 2 clínicas, a Embriogênese Reprodução Humana e a WIN, que foi uma startup que nós fizemos com foco em congelamento de óvulos. Rapaz, quanta coisa que você já fez. Assim, de certa forma, você, pelo que você colocou aqui, você fez você planejou sua carreira especificamente em reprodução ou você fez ginecologia e depois derivou para reprodução? Desde o princípio você queria atuar nessa área de saúde reprodutiva? Sim. Quando eu estava no 5º ano da faculdade de medicina, eu tinha que fazer um trabalho de conclusão, mais ou menos o que hoje se chama TCC, nós estamos falando de 32 anos atrás, naquela época não tinha esse nome. E aí eu quis fazer algo inédito, né? Eu estava dentro de uma faculdade de medicina que não tinha, naquele momento, nenhuma faculdade no Brasil tinha serviço de reprodução assistida, mas eu já era apaixonado por isso. Um pouquinho antes, no meio do 5º ano, como não tinha quase nada para fazer, eu me inscrevi num congresso internacional de reprodução assistida que teve aqui em São Paulo, que foi no IMB. Então nós estamos falando do ano de 1992. E eu era um estranho no ninho, né? Um estudante naquela época, num congresso super especializado, mas eu fiquei maravilhado. E eu saí do congresso já fazendo contatos, da onde eu queria me especializar, e desde daquele momento eu sabia que eu queria atuar nessa área. E aí eu fui procurar, para fazer o meu trabalho de finalização, eu fui procurar o Dr. Dirceu Mendes Pereira, que é um ícone da reprodução assistida, né? Dispensa apresentações, foi um dos grandes nomes que iniciou a reprodução assistida no Brasil. E eu fui procurá-lo na clínica dele, ele me recebeu de braços abertos e eu falei que eu queria fazer um trabalho de fertilização in vitro. Ele olhou para mim e falou assim: você não acha que você é muito petulante, não? Você está no 5º ano.
que você sabe disso? Eu falei, nada, doutor Dirceu, mas o senhor vai me ensinar. Aí ele falou, tá bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar o meu laboratório, falar com o meu embriologista, o Paulo Mateus, que era o embriologista dele, um dos primeiros embriologistas do Brasil, e você faz o seu trabalho. Me colocou um monte de regras, obviamente, e eu acho que desenvolvi lá em mais ou menos 2 meses, eu fiz meu trabalho, apresentei na faculdade. Quando eu apresentei, foi algo muito interessante, porque os meus professores na época, eles entendiam muito pouco disso, né? Eles ficaram meio que maravilhados, porque naquela época não era um conhecimento comum na área de ginecologia, né? E eu terminei, eu fiz um tipo de uma tese, e eu fui entregar para o Dr. Dirceu. Aí, quando ele viu, ele ficou até emocionado, falou assim, nossa, não esperava que você fosse fazer algo assim. E naquele momento ele me convidou para trabalhar com ele. Eu ainda estava no 5º ano, ele falou, você vai se formar, você vai fazer a sua residência e você vai voltar para trabalhar comigo, que as portas estão abertas. Aí terminei minha faculdade, ainda fui para o exterior, que eu fiz um internato de ginecologia na Universidade de Hahnemann, na Filadélfia. Terminei a faculdade, entrei na residência, fiz 2 anos de ginecologia e obstetrícia. Depois eu já fiz 1 ano de cirurgia endoscópica, aquela laparoscopia e estereoscopia, que naquela época tinha muito apelo, né, da parte cirúrgica pela endometriose. E na sequência fui trabalhar com o Dr. Dirceu. Então, eu vou te dizer que eu já sabia que eu queria fazer reprodução. A ginecologia era o caminho para chegar na reprodução. Entendi. Pô, que história bacana. Quem me contou um pedaço dessa história foi o Dr. Paulo Mateus, exatamente dessa fase de Dr. Dirceu e Dr. Paulo Mateus. Porque ele falou, eu conheço o Emerson bem mais um período mais jovem e tal. Então ele falou desse período que você trabalhou lá. Mas ele não falou isso num podcast que eu gravei com ele, não. Ele me contou isso depois, em particular e tudo. E é interessante que, mesmo naquela época, em que... 1992, né? 92. Cara, que história bacana, porque, de certa forma, a ginecologia foi um caminho para você chegar na reprodução, depois você percebeu isso logo de imediato, porque passa para a gente a impressão que você fez uma carreira planejada, bem temporizada em cada momento. A partir do ponto que eu entendi que eu queria fazer reprodução, sim. Eu entrei na faculdade querendo ser cirurgião plástico. Aí no 4º ano, a gente começa, naquela época pelo menos, era muito comum a gente dar plantão em serviços externos, em hospitais externos. E uma das poucas áreas que oferecia vaga era a maternidade. Então você ia começar a dar plantão, aprender a fazer parto, ter convivência com obstetrícia. Então a gente dava plantão na Maternidade de São Paulo, na Cachoeirinha. Eu fiz Vila Nova Cachoeirinha e Hospital São Luís. Aí eu me encantei pela ginecologia, né? Mas na sequência eu falei, é reprodução que eu quero, né? E quando você decidiu reprodução, depois de um certo tempo, você disse no início que você foi cofundador do Grupo Ideia Fértil, quer dizer, inicialmente no Serviço Ideia Fértil. Talvez eu não me recordo, me corrija, foi o primeiro parceria ou modelo dentro de uma escola de formação? Tem os serviços públicos, né? E nós, na Faculdade de Medicina, o que acontece no Brasil é que assim, já existiam serviços públicos que ofereciam tratamento na área de reprodução assistida, mas eram muito poucos, ainda são muito poucos, e não atendem à demanda que o país precisa. E naquele momento, 2001, né? Nós tínhamos um problema lá, que a gente tinha um ambulatório de infertilidade, mas a gente não tinha laboratório de fertilização. Então, o que nós podíamos oferecer era a cirurgia laparoscópica para as pacientes com endometriose. Nós, como o Caio, que era o meu professor titular e foi o fundador de uma escola de laparoscopia, da qual eu fui aluno, né? A gente fazia muita cirurgia laparoscópica, porque nós éramos um centro de excelência, era uma escola de laparoscopia. Então nós recebíamos muitas pacientes que tinham endometriose, dor e infertilidade.
Muitas dessas pacientes, quando você faz a laparoscopia, elas já estão com as trompas obstruídas, né? Então elas precisam, não tem uma solução cirúrgica e precisava fazer fertilização in vitro. O nosso público era um público de uma classe social menos favorecida, né? Uma classe C, classe D, e essas pessoas não tinham acesso à medicina pública, que era muito restrita, da parte de reprodução assistida, e não tinham condições financeiras de pagar um tratamento que naquela época era bem mais caro, proporcionalmente mais caro do que é hoje. Porque hoje nós temos muito mais acesso, então o acesso derruba o preço. Sem dúvida. Então nós enxergamos que a gente precisava fazer uma opção para essas pacientes, criar uma opção. E não existia ninguém até então que focasse neste público, né? E aí nós iniciamos, antes do Ideia Fértil nascer, nós criamos um centro de estudos dentro da faculdade, dentro da disciplina de ginecologia. Nós criamos um centro de estudos, e aí a gente montou, o Caio, eu, Nelson Antunes, o Valdemar de Carvalho, a gente colocou recursos próprios, cada um entrou com um equipamento, e nós montamos um laboratório de fertilização in vitro bem rudimentar, né? Nós não tínhamos o ICSI para fazer o tratamento do fator masculino grave, a gente não tinha como congelar embrião, porque a gente não tinha estrutura de congelamento, e as pacientes não tinham dinheiro para pagar o medicamento caro, a gonadotrofina, que a gente utiliza para induzir a ovulação. Então nós fomos buscar um protocolo que chama protocolo de Templeton, que induz com uma droga que tem um custo muito baixo, que é o citrato de clomifeno, e a gente assim começou, né? Nesse protocolo a gente conseguia 2,3 óvulos por paciente, em média, dava 1,5 embrião em média por paciente, e uma taxa de gravidez de 10%, né? Obviamente os números daquela época não são os números de hoje, dúvida. Mas era metade do que era oferecido por clínicas privadas, né? Só que a gente começou a oferecer esse tratamento com um custo 6 vezes mais baixo do que o da clínica privada, para uma paciente que não tinha acesso. Ela não tinha uma taxa de sucesso tão alta, mas era aquilo ou nada. Sem dúvida. E eu me lembro que logo na sequência que nós montamos o centro, 1 ou 2 anos depois, houve um congresso brasileiro de reprodução assistida em São Paulo, e eu fui apresentar os nossos resultados, e a mesa me estraçalhou, né? Com o protocolo e com os números. E com os números. E aí eu falei, vocês vão ouvir ainda muito falar desse serviço, né? E em menos de 10 anos nós já éramos o segundo maior serviço do país. Sem dúvida. A gente faz hoje algo como quase 3 mil ciclos de fertilização in vitro ano, né? E a gente foi crescendo devagar. 1 ano depois de estruturado o centro, a gente já tinha gravidez. Aí nós compramos aparelho de ICSI, montamos o laboratório de criopreservação. E aí a gente foi crescendo, né? E hoje é com muito orgulho, né, que nós temos um centro de baixo custo, mas com alta tecnologia. Como é um instituto sem fins lucrativos, tudo é reinvestido em tecnologia, né? Então a paciente de um poder aquisitivo menor tem acesso à melhor tecnologia que existe no mercado hoje na área de reprodução assistida. A gente cresceu, a gente montou outra unidade, hoje a gente tem um laboratório em São Paulo também. Muito trabalho, né, Erivelto? Essa unidade, se você que está escutando aqui, essa unidade ela fica dentro da Fundação ABC, em Santo André, aqui no ABC Paulista. Você pode digitar aí no Google Ideia Fértil, Fundação ABC. Você tem todas as informações que, caso você ficou curioso ou está passando aqui, está escutando esse conteúdo, porque isso aqui também vai para o Spotify. Uma pessoa está dirigindo, está escutando aí no ônibus, em algum lugar, quer saber um pouco mais, digita no Google Ideia Fértil Fundação ABC. É exatamente desse serviço especificamente que a gente está falando. Hoje, especificamente antes da gente vir aqui para outra unidade, vocês têm tudo que tem de tecnologia disponível praticamente.
É completo. Tudo. E foi muito gostoso a maneira como a gente cresceu, foi bem sustentável. Então, nós construímos a nossa própria sede. À medida que a gente cresceu, né, o espaço que nós tínhamos dentro da faculdade ficou pequeno. E aí nós construímos um prédio tem quase 3 mil metros quadrados. É um prédio grande, são 4 andares. E tem toda a tecnologia possível, um centro cirúrgico com 3 salas cirúrgicas completíssimo, um laboratório super completo, uma área de genética em anexo. Nós depois desenvolvemos o primeiro centro especializado em tratamento de casais com doenças infecciosas, casais sorodiscordantes, então HIV, hepatite B, hepatite C. Foi o primeiro centro da América Latina especializado e com um laboratório específico e próprio para trabalhar esses casais sorodiscordantes para essas doenças. E dali em diante nós começamos uma série de projetos sociais, né, que faz parte de um instituto ter projetos sociais. Então, focando no cadeirante, focando no casal sorodiscordante para HIV, focando na oncopreservação, focando no estudo genético da endometriose. Mais recentemente, nós criamos um projeto que é o Ideia Fértil Plural, para atender melhor a comunidade LGBT. Então, a gente está sempre criando Inovando. esses projetos. Qual que é a sua posição hoje no grupo do ponto de vista do negócio em si, além de médico e tudo? Me explica. Eu sou diretor clínico do Ideia Fértil, já fui vice-presidente, hoje eu não estou mais na parte administrativa, porque cresceu demais, né? E eu sou diretor clínico das 2 unidades do Ideia Fértil. Perfeito. Você falou aí sobre essa segmentação de públicos. Chamou a atenção da gente, a gente faz algumas pesquisas no mercado, quando vocês inauguraram a WIN. A gente percebeu que ali vocês inovaram quando vocês passaram a explicar para o paciente inicialmente o que é o congelamento, usando a figura do embriologista. E logo em seguida, com um espaço... Eu nunca estive lá pessoalmente, deixar claro, não foi por falta de convite, mas, mas eu já vi muitas fotos, acompanho, já conversei demais com pessoas que já estiveram lá e gente que trabalha lá, inclusive. Ali vocês inovaram, isso acho que deve ter o quê? Uns 2, 3 anos, quando vocês inauguraram a WIN? 3 anos. 3 anos. Tá. Esse espaço já era uma aposta de inovação no principal público, que é congelamento de óvulos. Eu, nessa época, um ano antes do projeto, na realidade 2 anos antes do projeto nascer, eu viajei um pouco aí para os Estados Unidos e Europa buscando novidades, né? Mas novidades não de tecnologia, novidades de formatos de atendimento, enfim. E aí eu vi alguns modelos que eu achei bastante interessante. E um deles era já apostando nessa questão do congelamento de ovos, que ainda estava numa fase ascendente inicial, né? Mas focando na realidade de mundo hoje, onde a mulher deixa para engravidar cada vez mais tarde, e isso não vai mudar, né? Acho que só vai ficar cada vez mais tarde. O que acontece hoje é que os casais têm menos filhos, né? A fecundidade não para de cair. E quando tem filho, esse filho vem mais tarde. Então, o congelamento de óvulo ele já estava se mostrando como uma nova revolução, né? Eu costumo dizer que a mulher teve o mundo, não a mulher. Nós tivemos a revolução sexual que veio depois da pílula contraceptiva. Não foi uma revolução sexual, foi uma revolução do mundo, porque a mulher ganhou um empoderamento, ganhou um mercado de trabalho e o mundo mudou desde então, né? E a mulher pôde exercer a sua sexualidade sem ficar preocupada em engravidar. E o congelamento de óvulo talvez seja a segunda revolução. É a revolução do empoderamento da mulher poder exercer a maternidade no momento que ela quer e não no momento que a sociedade pressiona, né? Isso é muito bom. E é por isso que esse movimento cresce tanto, né? Porque a mulher ela precisa desta liberdade hoje, de poder engravidar
no momento que profissionalmente às vezes é mais confortável para ela ou familiar mesmo. E isso é um pouco diferente do que o modelinho biológico, né? O reloginho biológico pede antes. O mundo hoje quer depois. Então, o congelamento de óvulo ele entrou como uma solução. E isso foi muito interessante. Daí veio a nossa ideia de minha e do Ivan, né? Que é meu parceiro no Ivan é embriologista, né? Pra quem está nos ouvindo. Então nós olhamos o que não existe, um atendimento diferenciado para essa paciente. Porque a mulher que vem congelar óvulo, tirando alguns casos específicos, como na oncologia, né, que a paciente tem um câncer e precisa congelar óvulo, porque ela vai fazer um tratamento de radioquimioterapia e ela precisa preservar antes a sua fertilidade, porque a quimio e a rádio pode afetar os ovários. Mas tirando situações como essa, a grande maior parte, nós estamos falando de mulheres que estão fazendo o congelamento que a gente chama social, né? Congelando para engravidar mais tarde. Essas mulheres não são doentes, né? Então, por que elas têm que estar ali dividindo espaço com aquela paciente que está fazendo tratamento, que muitas vezes está sofrendo o processo da infertilidade? São públicos diferentes, com propósitos diferentes, né? Então, quando nós idealizamos a WIN, foi com o objetivo de fazer um espaço único, né, com um tratamento personalizado para uma paciente que, na realidade, na prática, ela não é paciente, ela é cliente. Né? Então, foi um pouco disso que a gente resolveu. E aí a gente fez o projeto da WIN, que ficou engavetado 1 ano. Porque a gente ia inaugurar e entrou a pandemia, né? E aí, enfim, as clínicas estavam fechando, a gente ficou um tempo parado, não fazia sentido lançar qual é a historinha por trás do nome WIN? Eu acredito que o W vem de mulher em inglês, é isso? A gente fez um branding, né? E aí, com uma agência de publicidade, e a gente começou a trabalhar várias opções. E a gente gostou muito do WIN, né? E a gente instituiu como WIN, porque é um W.IN. O W viria do woman e o IN de inclusão, de inclusion. Entendi. Né? Então era a inclusão da mulher nessa nova realidade. Só que a marca ficou corrido, muitas vezes as pessoas leem win, né, de vencedor. De vencer, também vencedor. Que a mulher vencedora. Então muita gente fala win, outros falam win. E quando a gente já discutiu isso com o marketing da agência, eles falaram, Emerson, deixa o público certo. Chamar do jeito que quiser. O jeito que... Vai ter um jeito que vai ser o que a maior parte das pessoas vão chamar. Vai ser o jeito que vai ficar. Inclusive, se você quiser saber mais e conhecer, vai lá no Instagram. Tem um perfil da WIN. Além de seguir, dá uma olhada, ver se faz sentido, ver se... Teu site. Exato. E as letras, o formato, tudo foi o perfil de uma mulher, né? Que a grafia, tudo. Aí tem uma graça. Eu vi fotos do espaço, que mais parece um espaço de trabalho. O objetivo não parece um consultório. É descaracterizar, né? Óbvio que nós estamos falando de uma área médica e que é um consultório, claro. Mas o objetivo era descaracterizar um pouco e trazer um pouco de acolhimento para uma cliente que não está doente. A ideia Fértil Homem desdobrou depois ou antes do WIN? Meio concomitante, né? Ele foi inaugurado depois, mas o projeto começou meio que concomitante, né? Que foi uma maneira do Ideia Fértil olhar a falta de direcionamento no tratamento para o homem, né? Na reprodução assistida é muito comum o casal chegar pelo ginecologista, porque o jeito mais fácil acaba sendo a mulher ir ao seu ginecologista, e aí ele encaminha para um centro de reprodução assistida. Obviamente ela vai com o seu parceiro ou parceira, mas o modo do casal chegar é muito mais pela mulher,
né? E existe uma lacuna muito grande de atendimento para o homem. Claro que quando o homem tem um problema, as clínicas todas têm serviço de andrologia, que é o urologista especializado, mas o Ideia Fértil Homem foi um foco de criar abertura primeiro para o homem, para ele poder procurar, porque, querendo ou não, a distribuição da infertilidade, 40% das vezes o fator é feminino, 40% é masculino e 20% é associado, né? Ambos têm problema, às vezes mais ainda de associação. Dependendo de onde você está, esse número pode chegar a 40% de fator combinado. Então, por que o homem não pode procurar, né? Porque ele não pode ter o espaço dele também. Por que ele não pode ter o espaço dele? Bem pensado. Porque a Ideia Fértil Moema, como é que vocês chamam? Prime, Moema, como é? Unidade Moema. Unidade, né? Moema. A Unidade Moema nasce, e eu me recordo bem quando vocês começaram a colocar um pouco mais de foco na Unidade Moema, alguns comentários do tipo, mas o público do ABC vai vir para Moema, o público do ABC pode usar Moema, o público de Moema vai descobrir que lá no ABC pode ser mais barato e vai para lá. Enfim, são ruídos. A pergunta é, a Unidade Moema nasce quando? E o público, de fato, se consolida como são públicos diferentes? A Unidade Moema, ela nasceu com a necessidade do Ideia Fértil entrar em São Paulo, né? Nós estávamos em Santo André, crescemos na região do ABC e nós tínhamos, num determinado momento, nós tínhamos algo como 70% do nosso volume São Paulo. Então eu estava no ABC, mas 70% do meu volume era de São Paulo. Então, obviamente, a gente cresceu, fazia sentido ter uma unidade em São Paulo. E essa unidade em São Paulo também atendia a expectativa dos médicos da diretoria, que compunham a diretoria, que todos exerciam a medicina privada em São Paulo, né? E da gente poder ter um centro, uma unidade de Ideia Fértil, onde a gente pudesse levar os nossos pacientes de São Paulo também. E assim foi inaugurada a unidade de Moema, que a gente tem 6 anos de unidade e nós já triplicamos o tamanho nesse espaço, né? A unidade de Moema, ela nasceu para ser orgânica, né? Para atender o paciente do Ideia Fértil. A ideia não era ter um custo mais elevado, né? Trabalhou-se até a questão do nome Prime, mas o Caio, que é o idealizador do Ideia Fértil, ele odeia esse nome Prime, até porque nós temos um objetivo assistencial, né? Claro. De não fazer essa diferença na maneira de identificar o nosso cliente, o nosso paciente. Para nós, todo mundo é Prime. Então, a gente aboliu essa questão de ter o Prime. Existe uma diferença de custo em São Paulo, porque aqui eu tenho que ter o espaço, ele é alugado. Naturalmente. Ele tem um custo por metro quadrado muito mais caro. Então o preço ele é um pouco mais caro, mas é pouca coisa mais caro, né? Tanto é que o paciente do ABC que quer fazer em São Paulo, ele vem. O paciente de São Paulo que quer ir para o ABC para ter um preço 10%, 15% mais baixo, ele vai. E eu garanto para você que ambas as unidades, que foi um trabalho esses anos todos, têm exatamente a mesma taxa de sucesso, né? Então, é como você ter um laboratório que tem uma unidade, às vezes, que tem um pouco mais caro, né? E tem laboratório, ele tem marca um pouco mais simples, mas a gente não mudou a marca, é tudo Ideia Fértil. O resultado é exatamente o mesmo. O que aconteceu em São Paulo é que o público, a gente cresceu muito com os médicos externos. Porque como nós somos uma escola de reprodução assistida, muitos médicos se formam conosco e estão atuando no Brasil inteiro. Nós temos ex-alunos no Brasil inteiro que hoje são donos de clínicas ou fazem parte de grandes grupos no Brasil todo. E muitos atuavam em São Paulo, né? E não queriam ir até o ABC levar suas pacientes. Sim. À medida que a gente montou a unidade em São Paulo, muitos desses ex-formandos, ex-fellows, como se fala hoje, eles voltaram para trazer os casos para o ABC. E aí a gente foi
crescendo de uma maneira assim, não foi direcionada, nós não focamos de ir atrás de colocar o target ali de trazer um médico externo, mas o médico externo começou a nos procurar. E ele nos procura por 2 grandes motivos. Porque nós temos um resultado muito bom e porque nós temos um custo muito bom. Porque mesmo em São Paulo, a gente entrega um custo excelente. Não tem um custo mais baixo que o nosso, entregando a qualidade do que a gente entrega. Né? Então, mas acabou nichando um pouco o público, porque o público acaba sendo muito o público do médico externo. Existe o público orgânico de Moema, mas nós temos hoje aí 80% do nosso volume são esse grande número. Nós temos 43 médicos credenciados. Incrível. Em 2021, nós fizemos um estudo utilizando o Google Maps em São Paulo, plotando no Google Maps as clínicas os laboratórios disponíveis, as clínicas de reprodução em São Paulo. E depois do trabalho pronto, a gente ia analisando, eu chamei e falei, isso aqui é o octógono da FIV. Porque você tem... Porque está tudo ali, né? Tá tudo ali. É aqui que a luta acontece. É aqui que o PIB per FIV, se é que isso um dia existe, enfim, é só para ilustrar um espaço em São Paulo, uma região em São Paulo. Quem não está aqui em São Paulo, é uma área nobre e você tem muitas clínicas. Evidentemente, você tem uma ou outra ali um pouquinho mais afastada, mas quando você vai analisar... Está muito próximo. Está muito próximo. Quem não está ali está no satélite. Né? Exato. E 2023 a gente atualizou esse estudo, plotando o que a gente tinha já de clínicas ou consultórios sem laboratórios, ou seja, o médico independente. E assustadoramente também tem uma concentração uma enorme. outra camada. Então, quando você diz, nós crescemos por ofertar como provedor a esses médicos externos, eles estavam ali. Eles estavam ali. E aí uma coisa me leva a outra. Você navega em diferentes públicos. Um dos seus sócios aqui, fundador, Dr. Caio, é de uma geração que eu chamo de pioneiros da reprodução assistida. Quer dizer, tem uma diferença de gerações aí. E perfeitamente vocês parece que nasceram um para o outro, no aspecto científico, e a gente percebe também na parte comercial, empreendedorismo. Mas eu vejo isso também, e outras pessoas já notaram já fizeram esse tipo de comentário, que você navega do fellow, ou do cara que está começando agora, porque você sentiu na pele, passou por isso tudo, e você é super respeitado pelos pioneiros que ainda estão aí atuando. Qual é o segredo disso? Olha, Erivelton, agradeço aí, espero que eu tenha essa facilidade de trânsito toda que você está dizendo, mas na realidade, assim, acho que tudo é fruto de um trabalho, né? Porque a gente, quando está dentro de uma faculdade de medicina, a gente está em contato direto com médicos que estão se formando, com uma geração nova. E aí você participa da formação desse médico, e esse médico acaba que referencia você para sempre, às vezes, né? Eu sempre participei de uma forma ativa das sociedades médicas, né? Então, na sociedade médica, acaba que você vira também, tem uma visibilidade maior, né? E talvez a minha mulher fala que eu sou um diplomata, mas eu acho que assim, na vida a gente precisa ouvir mais, né, os outros. E se nós queremos crescer, ninguém cresce sozinho, né? Uma andorinha não faz verão sozinha. Então, nós precisamos de conexões no mundo, né? Principalmente essa parte médica, na parte de reprodução assistida, que envolve muita tecnologia cada vez mais. Nós precisamos estar abertos, para crescer, nós precisamos dos outros para crescer. Então eu vejo esse processo que eu tenho que trazer muitas vezes o meu concorrente. Nós fazemos um simpósio, por exemplo, o simpósio do Ideia Fértil. Nós acabamos de fazer a 6ª edição. É um simpósio que cresceu muito em 6 edições, a cada 2 anos. Teve 3 anos que foi seguidos, então na realidade são 9 anos de história. Mas o sucesso do Ideia Fértil foi exatamente
trazer as outras clínicas para discussão. Como nós somos um instituto sem fins lucrativos, ligados a uma faculdade de medicina, desde o começo eu falei, não tem que ser meu concorrente. Ele tem que estar aqui, sentado na mesa junto comigo, discutindo, eu aprendendo o que ele tem de bom, o que ele faz melhor que eu, o outro aprendendo o que eu faço melhor, e só assim a gente cresce, né? Então a ideia foi sempre de agregar, de trazer essas pessoas para discussão nos nossos simpósios, e aí você vai criando grandes amigos, né? Pessoas que num primeiro momento te olhavam como um concorrente, passam a te olhar com mais admiração, né? Passam a te olhar com uma pessoa que está ali dividindo as coisas, né? E assim saem ideias, muitos projetos, saem estudos que a gente pode fazer de forma colaborativa. A Ideia Fértil agora entrou num estudo grande com 5 outras clínicas para poder estudar efeito de uma medicação. E se cada um fosse estudar de forma isolada, seria um resultado muito mais simples. A hora que você estuda em conjunto, você tem uma resposta, um resultado muito maior, né? Eu acho que o mundo ele precisa, a sustentabilidade que a gente tanto defende, que vai ser o tema do nosso próximo congresso, a sustentabilidade do mundo está nisso, né? A gente precisa de mais conexão, mais colaboração, né? E muitas vezes, óbvio que existe uma concorrência saudável, mas muitas vezes na colaboração todos crescem, né? As próprias consolidações que chegaram na reprodução humana são isso. Clínicas que eram concorrentes, de repente por uma necessidade até de sobrevivência financeira, se juntam, se consolidam num grande grupo. É isso que nós estamos falando, né? Então, acho que isso cria o trânsito. Sem dúvida. Já que você falou desse tema aí de consolidação, qual a sua visão hoje do atual cenário de consolidação? A gente tem um mercado americano aí caminhando para acima de 80% de consolidação, de certa forma, ainda tem clínica independente, de alguma forma ainda tem. Nós estamos hoje próximos de 30% do mercado na mão dos grupos, com algum agente financeiro. Como você está vendo isso? Eu acho que eu podia inverter, né? Eu estou falando com o expert da consolidação e ele está me perguntando. Porque você tem uma visão muito boa, você está inovando já há bastante tempo, propondo temas novos no seu ambiente, onde você participa dos congressos, dentro do simpósio Ideia Fértil. Você está olhando isso com um olhar de fundador, de médico, de empreendedor e tal. Então, assim, o meu olhar é muito comercial, baseado naquilo que aconteceu no mercado americano, naquilo que acontece no mercado europeu. No Brasil, nós estamos experimentando de tudo. Eu acho que é inevitável, Erivelton. É inevitável porque existe uma necessidade de crescimento das clínicas. E não só de crescimento, de permanecer vivo, né? Uhum. O que acontece na reprodução assistida, a reprodução assistida sempre viveu de tecnologia. Mas hoje a tecnologia ela cresce numa velocidade que muitas vezes a empresa, a clínica, uma empresa, ela não consegue absorver tanta novidade. Algumas novidades chegam e ficam, outras novidades chegam e passam, mas você precisa adquirir para entender se aquilo vai ser bom, se não vai. Isso custa muito, né? Nós vivíamos 10 anos atrás, surgia algo novo e passava um bom tempo sem surgir nada novo. Hoje surge algo novo todo dia, né? Se acorda com uma nova tecnologia, a inteligência artificial está desbravando isso e cada dia mais a gente tem mais equipamento, mais software, enfim. Isso tudo tem um custo muito alto, né? E a gente não pode simplesmente ir adquirindo e colocando isso no custo, porque daí fica inviável para o paciente. Então, é um quebra-cabeça muito grande, né? Eu tenho que adquirir tecnologia e manter um preço competitivo no mercado e acessível, né? Porque o Brasil, o grande entrave no crescimento do Brasil é a acessibilidade, né? Porque tem
um percentual gigante da população que não tem acesso financeiro às técnicas. Então, como que eu vou adquirir tecnologia, crescer e me manter sustentável e acessível? A consolidação é uma forma muito fácil para isso, né? Eu cresço de forma sustentável. Todo mundo vai consolidar? Eu acho que não, né? O Brasil é um país muito grande, nós temos muitas clínicas pequenas ainda, mas eu acho que esse crescimento, esse 30% vai aumentar de forma considerável, sem dúvida. A gente prevê que até o final de 2026 a gente passe de 50%, beira 60% e acho que a gente chega a 70%. A gente tem alguns cenários aí mostrando isso. E tem espaços para grandes, pequenos, médios. E é uma aposta que eu já discuti isso em alguns fóruns, até nos Estados Unidos, que a gente, clínicas como o WIN ou clínicas especializadas num determinado público, você vê quando você pega a Kindbody, quando você pega algumas clínicas nesse segmento Progeny nos Estados Unidos, são as que mais crescem. Porque você tem um público imediato com uma nova linguagem, vamos dizer assim. Muito bem. 2025... você coordena o próximo Congresso Brasileiro CBRA em São Paulo. Isso. Eu faço parte da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e eles fizeram o convite há 2 anos atrás, quando nós estávamos lá no Congresso em Milão, no ESHRE, né, no Congresso Europeu, que foi em Milão em 2023. Naquele momento eu fui convidado para presidir o Congresso de São Paulo de 2025 e desde então eu venho trabalhando já esse evento, nós alocamos o espaço, vai ser no WTC em São Paulo. E aí a gente já vem agora oficialmente, começou a nossa caminhada, né? Porque o último congresso foi em Florianópolis agora, no mês de setembro, inicinho de setembro acabou. Então daí começa a minha jornada oficial, né? E muito trabalho. Sustentabilidade, por que o tema? Então, porque a sustentabilidade, a gente fala muito de sustentabilidade do ponto de vista de meio ambiente, de emissão de monóxido de carbono, enfim. É muito mais do que isso, né? A gente tem que entender a sustentabilidade na sua grande amplitude. Por exemplo, né, nós estamos vivendo um decréscimo muito importante no mundo inteiro da taxa de fecundidade, né? Taxa de fecundidade é o número de filhos que um casal tem. Uhum. O Brasil, embora muitos ainda pensem o contrário, nós temos saiu o IBGE agora, 1 mês e meio atrás, a taxa de fecundidade brasileira deu 1,7. A gente vem caindo. Em 2050, o brasileiro tinha 6 filhos por casal. Hoje a gente tem 1,7. 1,7 não fecha a conta, né? Porque renova, né? A taxa de reposição da humanidade precisa ser 2,1. Né? Um casal, tem 2 filhos. E essa queda de fecundidade está no mundo inteiro, né? O Japão, a China, por incrível que pareça, está preocupada com isso, porque a Índia passou populacionalmente a China. E o que isso significa? Em 5, 10 anos, significa uma perda de mercado para a China, porque menos pessoas, menos mão de obra, custos elevam, né? Mas essa preocupação, ainda nós estamos falando de um local que ainda tem uma taxa de natalidade alta. Mas se a gente falar da Espanha tem 1,1 filho por casal, né? E é um país que já é mais envelhecido a população. O que nós temos hoje? As pessoas vivem cada vez mais, a expectativa de vida não para de aumentar, graças aos avanços da medicina, e nasce cada vez menos crianças. Não há reforma da Previdência que suporte isso no mundo inteiro. Quem vai pagar essa conta? Nós precisamos de jovens nascendo. Por outro lado, nós temos uma mentalidade malthusiana de quem faz a economia dos decision makers em política governamental,
que começam a entender que esse degrowth, né, essa diminuição do crescimento, talvez seja interessante, porque nós estamos vivendo num mundo cada vez mais automatizado, que vai ofertar cada vez menos empregos, então que não adianta nascer tanta gente assim. Entendi. Então a gente tem uma equação hoje difícil de lidar, né? O fato é que do jeito que tá ruim, né? Então, se nós estamos nascendo cada vez menos, então eu acho que faz parte da sociedade médica, no caso da reprodução assistida, fazer um chamamento para o mundo, né? No Brasil, discutir essas questões com o governo e com o terceiro setor, com a iniciativa privada, e buscar solução para isso. Que solução? Uma empresa, por exemplo, cada vez mais, ainda é um movimento pequeno no Brasil, claro, mas nos Estados Unidos, cada vez mais as empresas colocam no seu pacote de benefícios, da mesma forma que tem lá o plano de saúde, ela paga tratamento de fertilização, ela paga congelamento de óvulo, ela permite que um funcionário ou um afetivo tenha recursos para constituir uma família, seja ele 2 mulheres, 2 homens, porque 2 homens vão precisar comprar óvulos, vão precisar fazer uma sessão temporária de útero, isso custa. Isso não tem uma acessibilidade fácil. Então essas empresas hoje elas chamam esse fertility plan, e tem empresas que ofertam 50, 60 mil reais para o funcionário como cota de auxílio, né? Sem dúvida. A gente precisa que isso seja feito cada vez mais. As empresas precisam entender que a sustentabilidade ela também é reprodutiva, não é só meio ambiente, né? Entendi. Então, e a sustentabilidade ela passa pelo acesso. É o criar acesso para a pessoa que não tem condições financeiras, então buscar soluções de iniciativa público-privada, eu criar acesso para as minorias, né? Então aí eu tenho o Brasil, por exemplo, tem uma população de trans de 1,8 milhões, né? A hora que a gente classifica como não binários, porque muitos trans não são assumidos, vai para 2,1 milhão. Essas pessoas elas têm a necessidade de fazer preservação da fertilidade, porque algumas vão tomar hormônios, outras vão passar por cirurgias de redesignação sexual, e no futuro a solução de reprodução para eles vai ficar muito mais fácil se tiver congelado o óvulo, se tiver congelado o sêmen antes de ser submetido ao tratamento hormonal ou à cirurgia, né? E essas pessoas, quando têm esta orientação, elas são muito jovens, são adolescentes, 16, 17, 18 anos é a maior parte, às vezes antes, né? Então, e muitas vezes elas não têm o apoio da família. Daí quem é que vai pagar, né? Então a gente precisa buscar projetos, buscar soluções. Eu preciso buscar soluções para o paciente com câncer, que vai fazer rádio e quimioterapia. Infelizmente, a gente tem tido um aumento crescente da incidência de câncer em pacientes jovens, às vezes não tão jovens, mas como todo mundo engravida mais tarde, muitos não têm filhos, ou tem um e quer ter mais, e precisa fazer preservação da fertilidade. Então, a sustentabilidade, ela fala da fecundidade, da baixa da fecundidade, do que fazer, ela fala do acesso, né? E ela também fala de criar soluções mais sustentáveis do ponto de vista do laboratório, né? Então hoje a gente tem muitos gastos de energia, o laboratório tem um monte de aparelhos que tem que ficar ligado 24 horas, mas tem soluções sustentáveis para isso, tem soluções sustentáveis para todos os plásticos que são utilizados e é tudo descartável, né? Então hoje a gente já fala de Green Lab, né? Green Lab. E é algo que está chegando aí e vai ter o seu espaço também. Então tem muitas facetas dessa sustentabilidade. Muito interessante. Por isso que a gente vai abordar a sustentabilidade. Tema excelente, ótima bandeira. Nessa questão da sustentabilidade, nós vamos chegar aí na questão da educação. Eu percebo muitas clínicas fazendo bons trabalhos na educação do público de uma maneira geral, parte da estratégia de comunicação e marketing deles.
Vejo que a sociedade se esforça, que as sociedades, de uma maneira geral, se esforçam também, tem esforços aí interessantes, mas eu ainda percebo que nós estamos longe do ideal. A gente perde público para outros países. 2024 foi o ano que a gente mais recebeu médicos da América Latina no Brasil para fazer imersão nas nossas clínicas, nas clínicas aqui brasileiras, porque entende que está se passando algo aqui que eu preciso verificar. Na medida que a gente também está saindo para fazer discussões fora, a gente percebe o quanto o Brasil está bem posicionado, mas lamentavelmente a gente ainda perde muito paciente. Ou porque a gente ainda não comunica bem, ou porque a gente comunica pouco. Como é que você vê isso, pensando para o futuro, já que nós estamos aqui pensando em 2025, sustentabilidade? A gente tem espaço para melhorar isso? Ou não tem jeito, vai ser no individual mesmo? Não, tem espaço para melhorar muito, né? Eu acho que a gente comunica mal e pouco. Não é uma coisa nem outra, são as duas. Nós estamos vivendo uma revolução da comunicação, né? A mídia digital trouxe isso. Então, nós, mais velhos, temos que aprender, e aí, de novo, a questão da conectividade, né? Eu tenho que aprender com o mais novo como é que comunica. E o mais novo tem que aprender com o mais velho como faz, né? Porque muitos profissionais, independente de serem médicos, mas nós estamos falando de médicos, muitos médicos, os médicos mais jovens são mais inexperientes. Então, precisa essa conectividade, né? Mas eles comunicam muito mais. Eles sabem chegar ao público-alvo, ao cliente, de uma maneira moderna, de uma maneira mais acessível, né? Então, a educação médica continuada ela é fundamental para o médico mais jovem ter mais conteúdo, para ele ter mais experiência. E ele vai entregar melhor para o paciente. E o médico mais jovem, mais experiente, pode contribuir com isso. E pode aprender também como se comunicar melhor. Porque os médicos mais velhos, eles vêm de uma filosofia que eles aprenderam de vida e de trabalho, que o cliente chegava a ele, né? Quando eu me formei, não existia mídia social, não existia nem internet, né? A gente ia fazer um estudo, eu tinha que ir na Bireme, né, que é a biblioteca ali do lado da Escola Paulista de Medicina, e tinha que pegar uma revista, às vezes a revista estava com outro médico, tinha que esperar uma semana para a revista voltar. Os livros, quando eles chegavam, eram quase todos importados, quando eles chegavam, eles já estavam desatualizados, né? A gente ia para o exterior, a gente ia com uma mala, voltava com duas. A segunda mala não era de compra, era de livro. E pagava excesso para trazer livro. A gente trazia 5, 6, 10 livros, porque não tinha aqui, né? E não tinha Google, né? Então, tudo mudou muito, muito. E esse médico ele era acostumado a estar lá no consultório dele, ele era o senhor da sabedoria, e os pacientes simplesmente chegavam buscando tratamento. Ele nunca teve que fazer uma publicidade, uma comunicação, né? A comunicação é interna no consultório. Hoje tudo mudou, né? Se ele ficar lá quietinho dentro do consultório, ele vai passar o dia tomando chá, não faz né? nada. E vai atender menos pacientes. Né? Então, acho que sim, precisa ter muito investimento nessa área. E isso envolve a educação médica continuada, sem dúvida. Porque a educação médica continuada, ela agrega os profissionais de diferentes idades, de diferentes públicos, né? E de diferentes perspectivas também. Eu participei recente de um fórum assim, de acolhimento do paciente, e ali tinha profissionais de clínicas diferentes, de estados diferentes, que tinham targets de público diferentes, financeiramente falando. Foi muito rico, porque as pessoas pensam muito diferente. E elas precisam conversar mais para convergir os pontos, né? Eles podem divergir em outras coisas, mas a gente só cresce assim, aprendendo. Bom, nós estamos aqui praticamente finalizando esse bate-papo. A última pergunta para você é: se chamado, seu nome entra para uma possibilidade futura de contribuir com
as sociedades num nível um pouco mais alto? Ele já foi chamado, Erivelton. Eu acho, eu devo sair como vice-presidente da Sociedade Brasileira para a próxima chapa, que seria 2000, começando em 25 e 26, né? Perfeito. Tem um meu colega Roberto do Rio, Roberto Antunes, ele deve sair como presidente, ele me convidou para ser vice da chapa dele e acho que vai ser essa chapa que vai ser aí. A gente normalmente sai existe uma pré-convenção, né? E tradicionalmente sai uma chapa única que foi pré-acordada antes. É provável que a chapa seja essa. Então aí já está dando um spoiler. Que bom. Muito bom. Bem, se você chegou até aqui ou se você pegou esse conteúdo e sentiu, percebeu que faz sentido, você gostaria, se lembrou de alguém, gostaria de compartilhar, sem dúvida nenhuma, compartilha aí com alguém que você acha que faça sentido. Se você gostou, deixa aqui algum comentário, deixa o seu like. Se não gostou, quiser fazer uma crítica construtiva, ela é sempre bem-vinda. Aproveito para agradecer às empresas que apoiam esse canal, que é a Spectrum, a Amigo e a Criovita. Muito obrigado. Dr. Emerson, palavras finais? Eu acho que eu quero te parabenizar. E não é rasgar seda. Você tem feito um trabalho muito bonito aí há algum tempo. Esse trabalho ele passa pela conscientização dos médicos que trabalham com reprodução assistida em relação às mudanças do mercado. Você tem sido bastante atuante nisso, escreve livros, ensina a geração que está chegando, então cria ambientes como esse, né, onde a gente consegue comunicar, onde a gente consegue levar para todos um pouco do que a gente faz. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite de estar aqui e parabéns por todo o seu trabalho. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos e aproveite aí o próximo episódio. Curte esse aqui. Grande abraço, até lá.